E o Lula, hein, que discursou na abertura da Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres. Ali ele fez um gracejo, elogiou a Janja. Não, na verdade, a viva alma mais honesta do mundo, segundo o próprio, ele fez o elogio, foi para si próprio. Vamos dar uma olhada? Tem uma música que diz que o homem só se apaixona uma vez, é mentira. De mentira, o Lula entende bem. Sabe, o homem e a mulher têm capacidade de se apaixonar, sabe, muitas vezes. É só ter oportunidade de aparecer, sabe? Aparecer um sapato, aparecer um sapo ou a sapa. Quando o Lula estava preso, apareceu a sapa, a Janja. Ele quem disse. Que a gente quer. Então, obrigado, Janjinha, por você ter nascido e ter conhecido essa pérola de homem que você encontrou para casar. Eu brinco muito com a Janjinha, dizendo para ela que a Unesco já me deu uns 10 prêmios para ela de presente, a mulher mais bem casada do planeta Terra. Então, e quando eu for conversar com o Trump, eu vou levar ela. Eu quero que ele veja. Não falei que a soberba é tamanha que o elogio foi para ele mesmo? Agora eu acho que ele não vai ter coragem de se encontrar com o Trump. Tá morrendo de medo. Assim como ele tem fugido, dizendo que não tem agenda, não tem espaço. Na verdade, o medo é tanto de se encontrar com o Trump que está dando desculpas. Agora, vamos supor que ele tenha coragem de ir se encontrar com o Trump. E se ele levar a Janja, como você acha que vai ser esse encontro ali no Salão Oval da Casa Branca? Deixa aí nos comentários. Olha só, como eu acho que vai ser esse encontro. Olha lá. A paixão dele, que foi a sapa que apareceu, segundo o próprio Lula. Assim será a chegada do Lula e da sapa no Salão Oval da Casa Branca. Que coisa, hein? Ai, meu Deus do céu. Agora, e o Alexandre Padilha, hein? Que teria que participar do conselho, isso presencialmente, hein? Do Conselho Diretor da Organização Pan-Americana de Saúde, em Washington. Bem, sancionado e sem visto, só restou para ele reclamar. Olha só. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, participou por videoconferência do Conselho Diretor da Organização Pan-Americana de Saúde em Washington. Sem visto, sobrou para ele reclamar. Quem tem os detalhes é o repórter Victor Salina. Boa tarde, Victor. Olá, boa tarde, Gisiane, boa tarde a todos que nos acompanham aqui no Jornal da Oeste, segunda edição. É isso, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, participou do 62º Conselho Diretor da Organização Pan-Americana de Saúde, que ocorre em Washington, né? Lembrando que ele participou por videoconferência exatamente porque ele perdeu o visto, né? Foi sancionado pelos Estados Unidos, pelo governo americano, no último dia 15 de agosto, então ele não poderia comparecer pessoalmente a esse evento. E aí, na fala dele, no discurso, Geisiane, ele já aproveitou para fazer duras críticas diretas aos Estados Unidos, né? Ele falou ali que os países presentes, eles não necessitavam de bloqueios nem restrições às autoridades, mas sim restrições às doenças. Vamos ouvir. O governo de Washington impediu a minha circulação como ministro da Saúde do Brasil, mas não restringirá a circulação das nossas ideias. Podem impor tarifas abusivas, mas não vão impedir
nossa vocação para a cooperação entre os povos das Américas. Não precisamos de restrição a autoridades, nem bloqueios a país. O que precisamos é restringir as doenças, como o sarampo, que se espalha a partir da América do Norte. E ainda em tom crítico ao governo americano, Geisiane, ele disse que era preciso bloquear o negacionismo e também as fake news. Vamos ouvir. Precisamos bloqueios às fake news que ameaçam a vida, aos conflitos, às armas e à violência. Nada impedirá o Brasil de agir diante do negacionismo. Quando o negacionismo é impulsionado por líderes de governo, vimos isso na pandemia da Covid-19, milhares de vidas e a unidade entre as nações são perdidas. E após essas falas, ele exaltou o governo Lula, né? A sua participação também no Ministério da Saúde, os feitos do governo federal. E ele falou exatamente a respeito do programa Mais Médicos, lembrando que a justificativa dos Estados Unidos para sancioná-lo foi justamente a participação no programa Mais Médicos em 2013. Vamos ouvir esse trecho. O governo do presidente Lula da Silva duplicou o programa Mais Médicos, garantindo médicos na atenção primária, especialmente nas regiões mais pobres. Uma política consolidada com a parceria da OPAS e aprovada por quem importa: as diretrizes de recursos humanos da OMS, as leis e a população brasileira. E só para lembrar a nossa audiência, Geisiane, o ministro Alexandre Padilha não foi o único que perdeu o visto no dia 15 de agosto. Também a esposa e a filha dele e mais dois servidores públicos do Ministério da Saúde lá de 2013 que também tiveram ligação com o programa Mais Médicos perderam esse visto. Essa reunião, né, essa conferência da OPAS, ela ocorrerá até o dia 3 de outubro em Washington. Eu volto com você, Geisiane. Fabi Barroso, tá aí então, Alexandre Padilha bastante indignado, o que é curioso, já que ele disse que ele não se importava em perder o visto americano. O tom de voz dele, o tom de discurso, um discurso extremamente bélico, é interessante ainda como eles sempre voltam nos erros todos, né? Durante a pandemia, teve toda aquela questão de cerceamento das liberdades, imposições, engenharia social, tudo ali por meio da máquina estatal, e ele insiste também no erro do programa Mais Médicos, que financiava a ditadura de Cuba. Na prática era só isso. Os médicos cubanos eram praticamente escravos do regime cubano, financiado com dinheiro do pagador de impostos brasileiro. O ministro Padilha, ele é uma agenda 2030 ambulante, né? Ele cumpre todos os requisitos, impressionante. Inclusive, recentemente, de um remédio, que eu não vou falar o nome por motivos óbvios, mas que foi rechaçado aí pela comunidade americana, ele fez questão de fazer algo institucional tomando medicamento, sendo que existem denúncias bem sérias sobre o medicamento. Também em relação à pandemia, né, ele tem que usar esses termos, negacionista, etc. Ele também apareceu numa cena muito bizarra, socorrendo uma pessoa num avião, algo muito natural, só que não. E ele vem fazendo, então, esse tipo de discurso. Eu não diria nem mais bélico, né? É mágoa, é cheio de bilis, é ressentimento, é tudo isso. Mas isso não esconde o que é o principal, que de fato o envolvimento dele em relação aos médicos cubanos era gravíssimo, e as denúncias são gravíssimas, e ele não, ele faz defender esse tipo de programa e jamais faz uma autocontenção, então ele só piora a própria situação. Ele também diz que não liga, né, de ir para os Estados Unidos, mas olha só quanta mágoa. E o pior de tudo, que toda essa fachada, que todo esse discurso, que tudo que ele está fazendo é para disfarçar a incompetência que ele tem na pasta. A gente sabe que quando tem governo Lula na área, nós temos problemas sérios com saúde, o SUS já não funciona da forma que deveria, e na gestão, então, de Padilha, a gente nem precisa dizer que está devendo bastante. Está faltando medicamento, tem bastante denúncia a respeito disso, e ele, né, vem então falar de assuntos que não são pertinentes a propriamente a pasta dele, uma pasta super importante. Então, fica bem claro, ele está servindo uma agenda e ele é um típico ministro de Lula, que só fomenta o ódio entre as pessoas e não traz nada de positivo para a sociedade. O tempo dirá. Você gostou desse conteúdo? Então, compartilhe. Gostei. Na verdade, todo sancionado diz que não pretende ir para os Estados Unidos, não quer deixar o Brasil. Agora, você sabe muito bem por que o Padilha foi
sancionado, né? Como a âncora ali disse, o programa Mais Médico foi uma farsa. Estavam escravizando médicos cubanos. Quando esse programa Mais Médico apareceu no governo da Dilma Rousseff, que diz que foi criado pelo governo dela, isso não é verdade. Quem sugeriu esse programa foi Cuba ao Brasil. E o governo da Dilma aceitou. Então, os médicos realmente eram escravizados. Como é que era a jogada? O governo brasileiro mandava o dinheiro para Cuba e Cuba repassava parte desse dinheiro para os médicos. Exemplo, digamos que o salário fosse 10 mil reais. O governo brasileiro não pagava os médicos 10 mil reais. Ele pagava a Cuba, mandava o dinheiro para Cuba. E Cuba repassava parte pequena desse dinheiro para os médicos. Segundo alguns médicos que denunciaram essa farsa, era R$ 2.500, parece, 2.000 e poucos reais. Eles teriam que receber o valor integral de 10 mil reais e repassavam apenas 2.000 e poucos reais. Uma covardia. Por isso que muitos médicos estavam deixando o programa. Olha só, eu vou colocar aqui o depoimento rapidinho de um médico cubano. Olha só. Foi com uma folha e aí a gente assinou e estava escrito lá o salário em cima, 2.000 e tantos reais. A gente viu o salário lá nesse momento, mas a realidade do que o Brasil pagava para o Mais Médico, a gente não sabia que era aquele valor. Quando eu cheguei aqui, que comecei a trabalhar, que passou meses, teve uma colega brasileira formada no exterior que trabalhava na mesma UBS, trabalhava perto de mim, e eu comentando com ela o salário, ela me falou assim, Yasser, é verdade que vocês ganham tão pouquinho? Eu falei, pois é, meu salário é tal. Aí ela falou, meu Deus, eu ganho 11.400 e faço o mesmo que você faz. Então aí a gente começou no meu caso, eu falei, eu comecei a pensar assim, meu Deus, que diferença tão grande, mas não podia fazer nada porque eu aceitei isso. Então, o valor, então, iria para o governo cubano e você ficava só com esse R$ 2.900, é isso? Sí, na verdad, el valor iba todo para el gobierno de Cuba. Y a Embaixada de Cuba en Brasil, no Brasil, ela depositava 2.976. O dinheiro não entrava na nossa conta como se fosse um depósito do Brasil. Entrava depósito, falava assim, da Embaixada de Cuba. E já eles recebiam os 11.400 e depois repassavam para a gente aquele valor. Vocês perceberam o que ele contou? Deu para entender? Ele estava ali trabalhando e numa conversa com uma colega médica, ali falando, e de repente tocaram no assunto de salário. Aí ela falou, eu ganho, acho que ele disse 11 mil reais, né? Aí ele ficou surpreso. Você ganha 11 mil reais, eu ganho só tanto. Aí a médica ficou mais chocada ainda. Como que você ganha só isso se nós fazemos a mesma coisa? Eu sou médico, eu sou médica, você é médico? Achou um absurdo. Imagina como que não ficou esse médico cubano aí. Agora, aí por isso que o Padilha e outros dois aí foram sancionados, porque o Trump estava sabendo dessa manobra aí para financiar a ditadura cubana. Por isso, as sanções aí ao Padilha, a outros médicos e a outros países também. Aí alguém disse, mas na Itália, os médicos lá não teve sanção. Claro, a Itália estava pagando, lá estava recebendo o valor integral. Por isso, agora, aí começaram a dizer, o Bolsonaro acabou com programas mais médicos. Começaram a criticar, a xingá-lo, ele, o seu governo, o ministro da Saúde na época, que eu acho que era o Mandetta, né? Foi um horror. Por quê? Porque o Bolsonaro também estava sabendo dessa jogada aí, ficou sabendo. Aí ele disse que para Cuba, não, eles têm que receber o valor integral. Aí Cuba disse que então
iria cancelar o programa, iriam retornar, começaram a dizer que os médicos teriam que retornar do Brasil para Cuba. Tanto é que muitos médicos não quiseram retornar, estavam pedindo asilo aqui ao Brasil. Deixa eu colocar um pedacinho da matéria, rapidinho. Os médicos cubanos se retiraram do programa por ordem do regime de Havana, que não concordou com exigências do futuro governo brasileiro. Viu? Se retirou por ordem do regime de Havana, Cuba. Entre elas, a do repasse integral do salário. Hoje, os profissionais ficam com apenas 30%. Eles já começaram a voltar para casa e a previsão é de que todos os mais de 8 mil profissionais voltem para Cuba até o dia 12 de dezembro. Então foi isso que aconteceu. O governo Bolsonaro queria que os médicos recebessem o valor integral. Aí Cuba não aceitou e os médicos tiveram que retornar. Por isso que o programa acabou no governo do Bolsonaro. Foi Cuba que não quis continuar com o programa, porque a mamata acabou. Bem, foi isso que aconteceu. Então resta ao Padilha apenas reclamar. Sancionado, chateadinho, com birra, tem que reclamar. Vai reclamando. Ou fica quieto que dói menos, como diz o ditado, né? Bem, eu fico por aqui, fiquem todos com Deus e fui.